uma coisa que sempre me chama muita atenção, a gente estava até falando antes e tal, fenômenos ufológicos na época da Bíblia. Você já fez alguma pesquisa interessante e chegou a ver alguns relatos que te chamaram a atenção? Sim, sim. Bom, primeiro é assim, Daniel. A gente olhando para a Bíblia, a gente vai ter relatos, e é claro, o que eu preciso desmistificar é o seguinte: anjos, ok? Anjos. Vamos pegar essa palavra. Porque nós, ao longo do percurso, nos desenharam a ideia de anjos. Nós tivemos um desenho que ficou em nós. Sim. Né? Por exemplo, asas, auréolas, tom de branco. Né? Isso foi algo que desenharam para nós. Mas a Bíblia ela vai tratar desses seres e nós vamos encontrar cerca de 12 clãs, né, destes seres espirituais. Nós vamos encontrar três categorias. Na primeira categoria, a gente tem anjos, arcanjos, querubins, serafins, que trabalhavam única e exclusivamente ao trono, ok? A majestade de Deus. Depois nós temos a segunda categoria, trabalhavam na expansão do universo, colocando planetas em órbita, tirando planetas de órbita, dando origem a uma nova constelação. Estes anjos vai ser chamado de principados, potestades, hostes e domínios. E a gente vai ter ainda uma terceira categoria de anjos, né, onde estes agora da terceira categoria, eles são territoriais. Então eles estão estabelecidos especificamente em regiões, em lugares específicos. Isso a gente consegue ver ao longo da Bíblia, ok? Estes seres, muitas vezes, quando iam falar com os homens relatados da Bíblia, sejam os patriarcas, sejam os profetas, os reis de Israel, enfim, todo aquele contexto da história da Bíblia, até no Novo Testamento, com os discípulos de Jesus, que doravante se tornaram os apóstolos, toda vez que eles iam falar com estes, eles se apresentavam de uma maneira que você veja, se fosse como nos pintaram, ele não haveria motivo para medo, mas a maioria das aparições, o texto diz que eles caíam com o rosto em terra, tomado por grande medo, ok? Então não era uma coisa agradável ao olhar, ok? Sim. Muitos desses relatos, eles não vêm apenas de forma corpórea ali. Muitos desses relatos, eles estão sendo transportados por uma espécie de nave, ok? Eles estão sendo transportados por objetos voadores que os levam. Um desses casos, eu até gostaria de mostrar para você, está no Uhum. livro de Ezequiel, e lá no livro de Ezequiel, o texto diz assim que Ezequiel estava junto ao rio Quebar, próximo aos que estavam cativos agora na Babilônia, no período da diáspora, onde o povo de Israel ficou 70 anos cativo na Babilônia. Nesse período, ele passa a ver visões. Agora veja, os homens que estão com ele não viram, o único que viu foi Ezequiel. Só que os homens que estavam com ele ouviram os barulhos e foram tomados de grande pavor, correu todo mundo, só ficou Ezequiel. Caramba. Veja, eles ouviram o barulho. Ezequiel começa a relatar a visão, ok? Ele começa a relatar a visão. E o texto diz assim: os querubins de Ezequiel. Em outras traduções, diz assim: os animais vistos por Ezequiel. Porque esses seres que se apresentaram a Ezequiel, eles tinham quatro rostos, quatro rostos, ok? Um rosto era rosto de um homem, um rosto era um rosto de um boi, ok? Um rosto era o rosto de uma águia quando voa no céu, ou seja, não é uma águia sentada em algum lugar, é como ela voando. Né? Então, você tem ali esses relatos. E você vai ver o seguinte: eles passam o texto bíblico passa a relatar que eles eram transportados por discos, ok? O que chama-se de rodas. Sim. Rodas. Havia umas rodas que giravam, ok? Aí diz assim, uma abobada sobre ela, uma espécie de cúpula de vidro. Se desenhar isso, É. se você É desenhar um como está domo de um disco voador. um disco voador. E diz assim: o espírito dos seres estavam nessas rodas, porque querendo eles se elevarem da terra, elevavam-se também as rodas. Ou seja, ali para mim é assim: eles tinham controle, eles tinham um joystick que comandavam
essa nave, essa estrutura que transportava os seres. Sim. Os seres eram transportados por essas naves voadoras, por esses objetos voadores, ok? E ele também diz assim, que eram cheios de olhos ao redor. Mas o texto diz assim, como que de olhos, ok? Então não é literário. E aí, depois que tenha teólogos que vai estar assistindo, vai estar acompanhando, né? E fale o seguinte, mas não era um olho, porque tem imagens aí de alguém que fez um anjo desse aí, da visão de Ezequiel, Sim. cheio de olho, ok? Só que, veja, em linguagem profética, quando a gente fala de uma exegese sobre linguagem profética, teologicamente, quando o texto diz como, é um comparativo para elucidar o que ninguém nunca viu. Sim. Ele Então, queria esses explicar a olhos... maneira mais fácil de entender. Sim, Para que e as esses pessoas olhos poderiam literalmente serem faróis, Sim, ok? totalmente. Como em um outro local, disse assim, eu vi gafanhotos gigantes com cauda de escorpião. Aí vamos aqui. Gafanhotos gigantes com cauda de escorpião que atiravam flechas nos homens. Bom, primeiro, o gafanhoto ele não tem cauda de escorpião. O gafanhoto não atira. Se ele falasse um porco-espinho, ok. Né? Mas o gafanhoto não atira nada. Né? Se alimenta de vegetação. Então, veja, ele, quando fala da visão, ele está dando um comparativo. O camarada nunca tinha visto um helicóptero na vida. Sim, sim. Ok? Sim. Quando ele cita isso, obviamente ele está lançando um comparativo daquilo. Ok? Como nas faces também dos animais que ele vê, dos seres que ele está vendo. Em nenhum momento ele diz, era o rosto de um boi. Ele diz assim, como que de um boi? Sim. Na face da águia, desse ser, ele diz assim, era como que a face de uma águia quando voando no céu. Veja, ele dá até o detalhe de como era. Sim. Mas, em linguagem profética, não é uma linguagem literária. Como nós vamos ver alguns momentos dizendo assim, em 3 dias, que não é 3 dias, 7 dias, não é 7 dias, é 7 anos, porque a linguagem profética é diferente. Roll 'em. Action.